E se a gente olhasse para a figura mais famosa da história, não pelo viés da fé, mas pela psicologia? É exatamente essa a proposta que vamos explorar agora. A gente vai mergulhar na análise psicológica de Augusto Cury, que retrata Jesus Cristo de uma forma diferente, como um mestre da inteligência emocional. Então, o nosso foco aqui é entender a estrutura psicológica apresentada no livro O Mestre do Amor, que usa a mente de Jesus como um estudo de caso para revelar lições de resiliência e autocontrole que servem para qualquer pessoa. Ok, vamos lá. A análise toda começa com uma ideia bem fundamental, a de que existem dois tipos de sabedoria, e essa diferença é a base para uma mente realmente equilibrada. O argumento do Cury é que a verdadeira força emocional não vem daquilo que a gente sabe, mas, na verdade, da consciência do que a gente não sabe. E é isso que ele define como sabedoria superior. Tá, mas como é que essa tal sabedoria superior funciona na prática, no dia a dia? Para entender isso, a gente precisa olhar para a mecânica interna de uma mente que consegue se manter serena, mesmo no meio do caos total. É aqui que Cury apresenta um conceito chamado registro automático da memória, ou RAM. Pensa nisso como se fosse uma câmera que está ligada o tempo todo na nossa mente, gravando tudo, principalmente os momentos de grande emoção. E o detalhe mais importante, essa câmera não tem um botão de apagar. E quando a gente vive momentos emocionalmente negativos e não processa eles direito, eles vão se acumulando. Com o tempo, eles criam o que o autor chama de verdadeiras favelas psicológicas dentro da nossa mente. São lugares que a gente acaba revisitando sem querer e que geram ansiedade e muita dor. A alternativa a deixar essas favelas crescerem é cultivar ativamente um jardim mental. E segundo a análise, Jesus era um mestre nessa habilidade de transformar o caos interno em um lugar de paz. Mas esse domínio da mente não é só um mecanismo de defesa, não. É também uma ferramenta de criação. Uma ferramenta que permite que a pessoa se torne um engenheiro de ideias. Alguém capaz de reescrever a própria história. O livro dá um exemplo muito poderoso disso, contando a história de um pai que, em vez de reagir com a raiva de sempre a filha, decide mudar a própria ação. Com um gesto muito simples, ele consegue começar a reescrever anos de um roteiro de dor que existia na relação dos dois. O que isso mostra, no fundo, é que qualquer um de nós pode, de forma proativa, remodelar os relacionamentos e o próprio mundo interior. Basta quebrar os padrões antigos com ações novas e conscientes. E tudo isso nos leva ao que seria o teste definitivo dessa força mental. Um momento de dor física e emocional que é, assim, quase impossível de imaginar. Durante a classificação, a análise de Cury foca em dois momentos psicológicos que são absolutamente cruciais. O primeiro deles, ele recusa uma bebida que serviria para aliviar a dor. Foi uma escolha totalmente deliberada de encarar aquele sofrimento com total clareza mental, de não deixar o instinto dominar a razão. E o segundo, nesse estado de completa lucidez, no auge do sofrimento, as primeiras palavras dele não são de dor ou de raiva, são palavras de uma empatia e de um perdão impressionantes. Então, veja bem, isso não foi só uma declaração religiosa. Foi a expressão máxima de uma mente que tinha alcançado um domínio completo sobre a própria dor e sobre os seus instintos mais básicos. No final, essa análise do Cury deixa uma pergunta bem provocadora para cada um de nós sobre o nosso mundo interior. A nossa memória é um jardim que a gente cultiva com paz e resiliência? Ou é um deserto tomado por dores que a gente nunca resolveu?